Estamos de volta aqui com mais um bloco do Missão Saúde na TV. E para você que chegou aí agora, nós estamos falando de um assunto muito interessante que nós já discutimos um pouco aqui no primeiro bloco e vamos dar continuidade, que é sobre a importância desse profissional, do agente comunitário de saúde. E estamos aqui no estúdio com a Helenaide Oliveira, é ela que está falando conosco aqui sobre essa profissão tão importante e que, assim, ela falou já coisas aqui, né, no primeiro bloco que eu fiquei assim, realmente é uma profissão que merece o nosso respeito, viu? Essa profissão, agente comunitário de saúde. Então, Helenaide, continuando aí o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual que é a diferença, porque muitas pessoas ainda confundem o agente comunitário de saúde com o agente de endemias. É a mesma coisa? Existe alguma diferença desse profissional? Então, o agente comunitário de saúde e o agente de endemias, eles praticamente andam aqui juntos, né? A mesma lei que rege os agentes de saúde também rege os agentes de endemias, só que há uma diferença. Os agentes comunitários de saúde, como eu falei, tem mais assim aquela proximidade com a comunidade mesmo, né, de estar ali todos os meses na visita, e aquele contato mais direto com a comunidade. Já os agentes de endemias, a função deles é mais em relação a descobrir os focos, né, os vetores, essas coisas, de combater, né, de descobrir onde que tem os focos de mosquito da dengue, no caso, regiões que tem febre amarela, na questão também dos zoonoses, né, isso difere um pouco as funções do agente comunitário de saúde do agente comunitário de endemias. Interessante. E a gente percebe, então, que o trabalho do agente, ele é como se fosse um grande triador, né? Ele faz tipo uma triagem ali daquela parcela, daquela população, sinaliza o que encontrou, tipo, se encontrou uma desnutrição ou um caso de hipertensão, e já consegue viabilizar que essa pessoa tenha acesso, né, ao tratamento, não é isso? Exatamente. Entendi. Só para ficar bem assim, porque a pessoa tem que entender isso, que ele está para ajudar. Isso. Né? Se a pessoa tem aquela dúvida, não sabe nem de onde buscar um encaminhamento tal. É verdade. E até, doutora, desculpa, em questão também de violência, de abandono, de incapaz, né? A gente também tem todo este olhar, né? Esse cuidado de estar observando se na nossa comunidade, na nossa microárea, existe essas coisas. É claro que ainda há assim, um certo receio, mesmo por causa da nossa integridade física, né? Mas a gente tem esse papel de repassar essas informações, se por acaso a gente encontrar, né, essas necessidades, né, de uma atenção maior, tipo a senhora falou da questão da desnutrição, né? Ainda nesses nossos tempos atuais, ainda existe. É triste, mas ainda existe o abandono de crianças, né? O abandono também, não só de crianças, mas de idosos também, idosos que vivem em condições assim muito tristes, né? A gente que tem esse contato, por vezes a gente encontra ainda essas situações que nos deixam assim, muito entristecido, mas que a gente leva essa problemática, né, para a equipe e eles procuram, na verdade, os órgãos responsáveis, né, para estarem... Então, a missão é muito maior, né? É até de um certo anjo da guarda, por exemplo, de uma criança que está vítima de maus tratos. Exatamente. Que eu costumo... Desculpa. Com um jeitinho ali já visualizou, opa, aqui precisa de uma atenção especial. Sim. Eu costumo dizer que o ACS ele tem um pouquinho de cada profissão ali inserida nele, tanto de psicólogo, médico, assistente social, né? Tudo a gente tem ali um olhar e a gente consegue, muitas vezes, descobrir, assim, só de conversar com a pessoa, com o cliente, as necessidades dele, e a gente percebe nas nossas visitas que muitas vezes a nossa visita ela é terapêutica, né? A gente tem ali aquele contato, principalmente com os idosos,
né? A minha área de atuação é uma área que tem muitos idosos e eu costumo visitá-los e todas as vezes que eu visito, depois eu quero até falar de uma experiência, né, que eu carrego comigo, que eu nunca vou esquecer, né, de um idoso. E os idosos, eles são muito carinhosos e, ao mesmo tempo, muito carentes. A gente vê essa necessidade quando a gente chega, né, na residência deles e começa a conversar. E eles começam, minha filha, e começam a contar histórias da sua infância, né, de quanto tempo que ele mora ali, o que ele sente falta, para onde ele gostaria de ir, por que ele não faz isso, por que ele não faz aquilo, e termina que a gente passa muito mais tempo ali, né, numa residência, só ouvindo. E é só o fato da gente ouvir eles, isso já deixa eles super felizes. Quando a gente vai se despedir, já, minha filha, não vai agora não, tá tão bom a sua visita aqui. Então, isso é muito gratificante, né? Isso é muito bom, eu sou muito feliz em trabalhar como agente comunitário de saúde. E é muito gratificante a gente poder ajudar as pessoas, poder, né, de certa forma, orientá-las e ajudá-las também na medida do possível. Interessante. E agora que eu vou entrar na pergunta que estava no script, porque essas outras não estavam no script. Sempre. A gente gosta de explorar. Faz a gente parte. gosta de fazer isso, gente, explorar o convidado aqui. Por exemplo, qual a importância do ACS fazer a educação em saúde, né? E se você puder exemplificar para ficar mais claro, a gente agradece. Então, a gente tem também essa função, né, de promover a saúde. E a gente faz isso, basicamente, na nossa visita, a gente já faz isso através das orientações, né? A gente vai lá, orienta o idoso, um hipertenso, um diabético. A gente orienta a forma correta de tomar a medicação. A gente dá uma de nutricionista, né? Porque, como eu falei, o ACS ele tem um pouco de cada profissão ali em si. Orienta também sobre a questão da alimentação, o melhor alimento para ele, o melhor horário para ele tomar aquela medicação, ou o horário prescrito, né, pela médica, está sempre atento ao horário. A gente também frisa muito isso, porque eles têm uma dificuldade, aqueles que moram sozinhos, né, muitas vezes esquecem de tomar a medicação no horário certo, e a gente sempre está lá, muitas vezes até mais de uma vez ao mês, porque acho que mais na frente a gente vai falar sobre isso, a questão das visitas, né? Muitas vezes, mais de uma vez, a gente vai lá naquele idoso, vê como é que ele está, fala mais uma vez sobre alimentação, oferece para ele, né, essa promoção e convida ele para participar das palestras. Muitas vezes a gente vai também acompanhado da equipe, que mais à frente também a gente vai falar sobre isso. E é basicamente isso, né? Todo mundo envolvido e sempre orientando eles a terem uma vida, né? Uma qualidade melhor de vida através da orientação. Ótimo. E só para fechar esse assunto da educação, promoção, prevenção, eu queria que tu falasse um pouquinho mais assim, como é que é realizado, né, essa promoção, prevenção de saúde na comunidade. Só para que algumas pessoas que não conhecem, que não entendem, muitas vezes, todo esse aparato, toda essa realização de funções, né, do agente comunitário de saúde, possa passar a ver com outro olhar. Então, basicamente, essas educação a gente faz através de palestras, de ações, né? Inclusive, esses meses que são temáticos, né? Como o Outubro Rosa, o Novembro Azul, tem um Agosto Dourado, que trata sobre a questão da amamentação. Então, eu creio que tudo isso está inserido nessa questão, né? A gente sempre está mobilizando eles a estarem participando das palestras que são feitas por profissionais qualificados para isso, né? E a gente está sempre fazendo essas palestras, fazendo ações. Tipo, essa semana mesmo estamos no Outubro Rosa, inclusive, né? Estou aqui de rosa em alusão a esse tema, Outubro Rosa. A gente teve uma
uma palestra na nossa unidade, né, onde muitas mulheres estavam lá. Quando também tem a palestra do Novembro Azul, os homens estão sempre lá presentes, né? E a gente sempre está buscando, sempre está tentando trazer a comunidade, né, para buscar mais orientações para estarem se cuidando melhor, né? E através dessas ações tem a coleta do PCCU, a gente está sempre também falando para as mulheres na visita. E aí, você já fez o seu PCCU esse ano? Você já foi fazer a sua mamografia? Então, vocês estão vendo aí a palestra que teve, né, do Outubro Rosa, lá na nossa UBS. E é através dessas palestras que elas vão se conscientizando de que é necessário estar ali sempre na questão da prevenção, né? Porque a nossa função é levar as pessoas a se prevenirem e não a remediar. Mas quando já não tem mais como prevenir, é remediar. E a gente também direciona elas para a unidade de saúde para estarem se cuidando melhor. Interessantíssimo, né, o trabalho, né? E você começou a falar sobre os desafios, né, das visitas no tempo de Covid, mas você teria algo assim a acrescentar que impactou ou não? Ou de repente você não teve um período X, porém a população descobriu que o trabalho era diferente e depois mudou e aceitou melhor a visita? O que você teria para acrescentar em relação a isso? Então, como eu falei no começo da pandemia, foi bem desafiador para a gente, porque a gente, como tem contato com muitas pessoas, né, a gente se sentia, às vezes, até com medo de levar o vírus para a casa das pessoas, porque a maioria são idosos. Na minha área tem muitos idosos, então eu ficava meio receosa. Eu não sei se eu contrair Covid, estou assintomática e vou lá e, sei lá, o meu cliente contrai a Covid enfim, mas a gente passou por esse momento, né? Muitos tinham resistência, às vezes a gente batia na porta da pessoa, a pessoa, volta outro dia, eu estou com medo. Então, eu creio que vários agentes também passaram por isso, né? Os idosos tinham muito medo, mas a gente sempre orientando a questão do uso de máscara, não sair só se necessário mesmo, a questão da higienização também, que isso faz parte da promoção da saúde, né? A gente sempre orientava os clientes sobre a higienização, sobre o uso de máscara, sobre o distanciamento social, a questão do isolamento também, porque lá na área que eu atuo, os idosos eles são muito ativos, eles gostam de andar ali pela orla, né? E às vezes a gente encontrava uma certa dificuldade de eles ficarem dentro de casa, porque eles queriam estar andando, e a gente sempre orientava, olha, não é tempo de estar andando, é tempo de ficar em casa, para se prevenir, né? Mas, infelizmente, a gente ainda perdeu muitos clientes nessa pandemia. E como eu falei antes sobre um caso, né, que me deixou muito emocionada, porque a gente procura assim, não se envolver muito emocionalmente, mas às vezes é inevitável. Tinha um senhorzinho que eu sempre visitava ele e a esposa dele, e ele era muito, muito gentil comigo. E, enfim, ele contraiu Covid e veio a óbito. E, assim, são coisas que mexem com a gente, né? Na minha área foram eu creio que mais de 5 vítimas da Covid, não só idosos, mas também teve pessoas assim jovens que nos deixou assim muito abalada, né? Mas em especial esse caso eu nunca vou esquecer desse senhor, porque ele me tratava muito. Todas as outras pessoas me tratavam muito bem, mas ele era diferente, né? Eu chegava lá e ele, minha filha, olha, você, assim, aquelas coisas que te motivam a continuar, né? Minha filha, eu acho tão bom quando você vem aqui, você é tão educada, você é tão gentil. Então, isso são coisas que nos motivam, né? E aquele senhor, eu nunca vou esquecer ele na minha vida, né? E aí, foi logo, muito depois, já depois do mês de, acho que de outubro do ano passado, foi que a gente já estava assim, mais ou menos, né?
já tinha até a vacinação, não, foi desse ano, então, que já começou a vacinação, né? Ele já tinha até tomado a sua vacina, mas, infelizmente, ele não resistiu, por também ser já um idoso, já bem, tinha problemas, outros problemas também, né? Mas esse fato eu não vou esquecer e vou carregar sempre no meu coração aquelas palavras que ele me dizia, né? Que me motivavam a continuar, a tratar bem, porque esse é o nosso papel, né? O papel do ACS é tratar bem, é ser empático, porque por trás de cada pessoa há uma história que a gente não conhece. Então, a questão da empatia também vale muito para nós como profissionais. Nossa, eu não posso falar muito dessas coisas assim, muito sentimental, porque senão eu choro com muita facilidade. E assim, eu também já trabalhei em equipe de estratégia de saúde da família e eu sei como que é esse trabalho, assim, que a gente fica assim muito próximo e é o que ela falou, não tem como a gente não se envolver, né, com as pessoas, porque nós também somos pessoas, né? Nós somos seres humanos. Então não tem como a gente fugir muito disso, né? E a Helenaide falou aqui muito sobre equipe, sobre ESF, né, que é a Estratégia Saúde da Família, e eu queria que ela falasse um pouquinho como que funciona esse mecanismo, assim, no caso das reuniões. É realizado reunião mensal com as equipes? Existe isso mesmo para discutir casos? O que é feito nessas reuniões, Helenaide? Então, a reunião, assim, reuniões, né, mensais, a gente faz reuniões de equipe todos os meses, e nessas reuniões são abordadas questão de produção, né, que a gente trabalha com produção, essa questão do cadastramento, de estar com os cadastros sempre ativos, né, quantas pessoas foram cadastradas, quantas crianças nasceram vivas, quantos óbitos, enfim, essas reuniões elas servem para isso, também para a gente debater a questão das ações, das palestras, né, enfim, essas reuniões elas são assim mensais e tratam desses assuntos, questão mesmo da equipe, como a gente vai se organizar para fazer certa ação, onde vai ser feita, se vai ser na unidade, se vai ser em algum local da comunidade, porque vale lembrar também que essas ações elas não são feitas só na unidade de saúde. A gente também vai para a comunidade, né, faz em algum lugar mais espaçoso, que seja mais distante um pouco da UBS, onde as pessoas não têm muito acesso, a gente também vai até lá com essas ações de vacinação, de coleta de PCCU, de testes rápidos também, e entre outros, né? Essas reuniões servem para a gente organizar, na verdade, o nosso trabalho mensal. Ótimo, muito bem explicado aí. Gente, estamos encerrando mais um bloco, né, do Missão Saúde na TV. Não esqueçam da nossa promoção aí, do encosto massageador, né, doutora Regiane, do encosto massageador, tá? É só você seguir o @Missão Saúde, @TV Cairóis e @Lojão das Clínicas Marabá, que você vai estar participando. E não esquece de marcar mais 2 pessoas, ok? Fique ligadinho aí no programa, não sai não, que é rapidinho. A gente volta com o nosso terceiro bloco do Missão Saúde na TV.